Estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Hoje vamos trabalhar já o tema oratória. Gente, nós estamos quase acabando o projeto controle. Vocês têm noção disso? Uhum. Esse é o último ou não? É o último projeto de vocês. É o último. Estamos chegando ao fim. Provavelmente, quando vocês voltarem, o foco nosso vai ser fazer a parte prática do projeto Controles e já partir para o fechamento do projeto empresa para apresentação. Ai, que medo. Acredita? E a viagem, como é que ficou, Simone? Tá vendo? Acabou minhas férias. Você falou tanto dessa viagem. Programei tanto. Falou, não, porque Não, mas tá bom. coloca o curso, né? Porque eu preciso viajar. Não era para você ir mesmo, né? Verdade. Gente, mas é isso, ó. Vocês estão no quarto. Não, mas graças a Deus, todo mundo bem. Hã? Oi, Simone. Você falou comigo? Ah, tá. Bom, a gente está no último projeto e qual que é o nosso foco? Terminar toda a parte teórica pelas aulas remotas e assim que a gente conseguir, né, que houver o retorno, fazer a parte prática com vocês, né, e preparar vocês para a finalização do curso, tá? Por isso, gente, vocês têm que aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui, tirar dúvidas, né? Tudo quanto é dúvida, tudo quanto é conhecimento teórico, que não necessariamente precise que vocês façam trabalhos, principalmente os trabalhos do projeto empresa, né? A gente está aqui para isso, para ajudar, para auxiliar vocês, né? Diante dessa situação, utilizar o recurso tecnológico para conseguir levar o conhecimento para vocês. Então, teve dúvida, né, o professor explicou alguma coisa, eu falei alguma coisa, não entendi direito, professora, eu esqueci de perguntar, pode mandar no grupo do WhatsApp, pode chamar no privado, tá bom? Porque a gente quer aproveitar essa oportunidade, né, dessas aulas remotas para dar esse suporte para vocês aí via tecnológico. Então, gente, não fica guardando dúvida de aula, de teoria, tá bom? Essa é a hora de vocês aproveitarem ao máximo e a gente fazer valer esse tempo enquanto a nossa situação se resolve aí no Brasil, tá? Enquanto a gente se resolve aí na questão da volta das aulas presenciais. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, tá? Por exemplo, na aula do Marcelo, que vocês estão trabalhando a questão fiscal, né? Se eu não me engano. A questão de estoque, de administração, tudo quanto for dúvida que dá para alinhar por aqui, não perca. Não deixe de fazer. Não lembrou aqui na hora da aula? Eu lembrei depois de uma pergunta que eu acho interessante fazer sobre a aula do Marcelo, da Luana ou da Simone. Posso mandar no WhatsApp? Deve mandar. Manda no privado. Ou quer compartilhar sua dúvida no grupo, porque às vezes é uma dúvida que surge muito, né? Uma dúvida comum. Para a turma também ter esse conhecimento, joga no grupo, tá? A gente está aqui para isso, gente. Então, assim, nós estamos à disposição, esse é o nosso trabalho, vocês que fiquem à vontade para usar, né? Para utilizar isso da melhor forma possível, tá bom? Então, deixar isso claro aqui para vocês. Vamos fazer a chamada rapidinho aqui. Denis, participou, José Gabriel também não, Leonardo sim. Eu. José Gabriel não participou de nenhuma, né? Oi? Acho que o José Gabriel não participou de nenhuma videoaula. Não, não participou, não. A Adriele, ela não participa hoje, mas, né, provavelmente ela tem uma justificativa. O Gustavo saiu do curso? Aquele que vinha?
É que ele não veio mais, também não participou das aulas aqui. Eu acho que ou saiu ou foi transferido, porque ele não está mais aqui na pauta. Ah, Pode ser entendi. que tenha sido transferido. Eu ainda não vi. Com essa situação, gente, a gente perde um pouco o controle, né, da quantidade de alunos, por mais tempo na pauta, às vezes, né? Se não aparecer remoto aqui, fica difícil a gente olhar um por um, mas ele não está aqui, Leonardo. Ele era do seu grupo empresa, né? Sim, ele era do meu grupo. Aí ele parou de ir, eu até estranhei. Acho que deve ter trocado de turma, ou sei lá, parou o curso. Porque no último projeto, né? Não é possível, né? Então. Então, estou colocando aqui as informações. Vamos deixar. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer uma recapitulação da nossa aula passada? Eu ainda trouxe algumas informações de empresa. Lembra que a gente falou sobre a comunicação empresarial? E aí a gente trouxe um foco interno, que é o foco da empresa para o colaborador. Lembra? Sim. Sim, não. Lembro que. Dentro da empresa também. Oi? Lembra? Eu lembro que a gente falou sobre clima empresarial. Também. Isso, que o clima organizacional é uma ferramenta onde se trabalha a comunicação interna, né? Que melhora o clima, o ambiente, toda estratégia positiva que uma empresa faz ali com o seu colaborador para que melhore a satisfação dele na empresa. Tudo isso vai fazer parte do clima organizacional, que é uma estratégia de comunicação interna, tá? Porque se melhora a comunicação, então, vai melhorar o trabalho, vai aumentar a produtividade, vai melhorar o clima da empresa, né? Então, a gente... Eu não sei se Oi? é isso, mas acho que era o clima organizacional, que era tipo o que os funcionários esperavam que, Isso, tipo, como que fosse a convivência dentro da empresa, tudo mais, isso comportamento. mesmo, Leonardo. Lembra que eu dei um exemplo de uma pesquisa? Normalmente se faz por pesquisa, né? Para saber qual é o nível de satisfação daquele funcionário naquela empresa. Normalmente é uma pesquisa anônima, então a pessoa não revela o nome. E aí vai, né, o quanto você é satisfeito com o seu trabalho, o quanto deu uma nota de 1 a 10 do refeitório da empresa, deu uma nota de 1 a 10 do companheirismo do seu líder. Então, eles vão medindo o quanto o funcionário é satisfeito com a liderança, o quanto o funcionário é satisfeito com a estrutura da empresa, com o salário, com os benefícios, né? Eles vão conseguindo medir, né? Então, se está muito baixo, qual é a área que está mais baixa? Ah, é o salário? Não, não é o salário. O que tem mais nível de satisfação é a ferramenta de trabalho. Então, eles já sabem que precisa resolver o problema. Às vezes, a ferramenta de trabalho está desatualizada. Imagine uma pessoa que é técnico em informática e não tem um computador decente para fazer as formatações e as estruturas básicas ali de infra numa empresa, imagina. Então, gera insatisfação. Então, a pesquisa ela vai ajudar a empresa a identificar qual é a área que mais está falhando com a satisfação daquele colaborador. Às vezes, a área que mais está falhando é o relacionamento. Às vezes, o relacionamento liderado-líder é uma porcaria. Às vezes, não é todos os líderes. Às vezes, é um setor que tem um índice alto de insatisfação se comparado com os outros. Então, eles vão questionar esse líder. Por que o índice de insatisfação de liderado na sua empresa é muito alto? Certo? Então, tudo isso dá para você identificar com uma pesquisa de clima organizacional. Ok? Então, com essa pesquisa, eu consigo melhorar os processos internos. Se eu melhoro os processos internos, a comunicação interna na empresa flui. Pensa, gente. Vamos pensar em um relacionamento. Se a coisa não tá legal, se ninguém está se suportando, a comunicação fica boa? Não fica, né? Comunicação Não. fica
prejudicada ali em um relacionamento. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se o clima está pesado, a comunicação já fica comprometida. Fulano falou A, você já entende B. Fulano virou o olho, você já acha que é para você. Percebe? Então, a comunicação ela fica muito comprometida quando esse clima não ajuda. Então, o propósito da nossa aula foi trazer isso para vocês, para dar essa visão para vocês de gestão. O dia que vocês subirem para um cargo, for promovido, né, crescer na carreira, tiver uma oportunidade de trabalhar como líder, como gestor de um setor ou de uma área específica da organização, você sabe a importância que é trabalhar o clima organizacional da sua equipe. Você vai saber que essas ações serão primordiais para você ter bom resultado sem precisar sacrificar nada. Certo? Então, o propósito dessa aula é ajudar vocês a enxergarem dessa forma. Agora, falando sobre a comunicação externa, já não é a empresa com o colaborador, é a empresa com o mercado. Gente, eu nem trouxe uma aula assim para falar sobre isso, porque o que faz todo o processo de comunicação externa é o marketing. Vocês estudaram no projeto financeiro. Então, a estratégia de marketing, como é que reforça essa imagem lá fora, qual é o tipo de propaganda, publicidade, de campanhas promocionais que nós estamos fazendo, vai reforçar uma imagem, vai reforçar um conceito daquela empresa. Então, essa é a maneira que essa empresa se comunica lá fora. Se a comunicação dela interna não estiver legal, ela compromete a comunicação lá fora. Então, começa de dentro para fora. Uma empresa precisa ser competente, os funcionários precisam acreditar nela, para que isso reflita na imagem que ela está passando. Para quando ela jogar uma publicidade, uma campanha, dizendo que a empresa dela é de tal forma, realmente as pessoas vão acreditar. Porque estão vendo o testemunho de quem trabalha lá dentro e de como que isso se reflete no mercado, tá? Então, toda ação de marketing é comunicação empresarial, porque toda a estratégia do marketing se trata de melhorar o relacionamento da empresa com o cliente, certo, gente? Então, eu quero melhorar lá a Céu Azul, é isso? É Céu Azul, meninos da empresa de vocês? Aham. Então, vamos lá. Então, eu quero melhorar a marca Céu Azul. O que eu posso fazer para melhorar essa marca? Às vezes você vai ter que criar uma hashtag nas mídias sociais. Às vezes você vai ter que apoiar, por exemplo, o que muitas empresas fazem? Elas começam a apoiar algumas ideias, alguns ideais políticos e sociais, né? Só que tome cuidado com o que você vai falar, né? Isso pode ter um efeito muito positivo, como pode vir aí um efeito extremamente negativo, tá? Então a Céu Azul vai apoiar uma causa? Não, a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai apoiar crianças órfãs. Então, a gente vai fazer um projeto com isso, né? Então, vamos fazer um sorteio aqui. A criança que tiver a melhor redação vai ganhar toda uma cesta de chocolates da Céu Azul, que vai ser entregue das mãos do dono, da dona, do sócio, né? Para a criança. E junto ela também vai concorrer a uma viagem para a Disney, para o Beto Carreiro, né? Então, percebe? Então, o apoio dessa empresa com uma marca, com uma ideia, com um propósito, vai trabalhar a comunicação com o cliente. Então, o cliente já vai associar Céu Azul com, né, apoio a crianças carentes, apoio a crianças órfãs. Por exemplo, você pode apoiar a causa que é ser contra o trabalho infantil e tem muitos outros. Então, tem muita coisa que dá para você fazer no mercado para reforçar a marca da sua empresa.
como também tem como você fazer muita cagada, tá? Tem como também fazer muita cagada. É aquela empresa que quer fazer uma mega campanha, como se ela fosse a Madre Teresa de Calcutá, mas aí os filhos dos empregados não têm benefício básico, por exemplo. Né? Aí é um tiro no pé, né? Percebe? É uma campanha que quer passar lá fora uma imagem, mas entendeu? Como pode ser um problema? Aí, não, pior, porque você sabe que tem gente que quer se aparecer de todas as formas na mídia social, né? Vocês, por exemplo, faz uma mega campanha para apoiar crianças, trabalho infantil, e aí a empregada da dona da empresa Céu Azul põe um vídeo na internet, né, levando o filho e o filho tendo que trabalhar na casa, no horário que era para ele estar na escola, por exemplo. Mas é uma suposição bem besta. Mas acontece. E aí todo um trabalho de comunicação empresarial vai para o saco. Porque a imagem daquele fundador está ligado com a imagem da empresa. E a imagem da empresa está ligada com a comunicação que ela tem com o cliente. Então, ferrou tudo. Percebe? Por isso que tem essa ideia de que, cadê a liberdade individual? Não existe isso quando você tem uma imagem a zelar. Tá, gente? Negócio de, que eu posso dizer o que eu quero, você pode. Só que você também tem que estar disposto a arcar com as consequências quando a sua imagem profissional ou a imagem da empresa que você trabalha está em jogo. Simples assim. Concorda comigo? Tem problema você ser livre e expressar o que você quer? Não. Mas também não tem problema nenhum você arcar com as consequências daquilo que você está expondo na mídia. Aguente, né? Então, é uma via de mão dupla. Pode te ajudar como pode te destruir, né? Então, a comunicação externa, ela tem isso. Ela é um setor dentro do marketing. Na verdade, o marketing em si, mas é um setor que tem que fazer parte de toda a empresa, porém o foco é no marketing. Então, o marketing ele vai trabalhar para passar a mensagem que precisa para o cliente lá fora. Como que ele vai fazer? Aí entra a estratégia de comunicação externa, tá? Todo esse conteúdo a gente tem no projeto financeiro, mas só de falar aqui, eu acredito que vocês já lembram do que é o marketing, quais são as estratégias que trabalha, definir público-alvo, né? Então, toda essa ação que vocês aprenderam no projeto financeiro trabalha a comunicação externa, tá? Porém, gente, então já fiz esse apanhado aqui de comunicação externa, porém o foco hoje, não só hoje, mas das próximas, além dessa, mais 2 aulas, é trabalhar a arte de fazer apresentações em público. Quem aqui gosta de fazer apresentações em público, levanta a mão. Ninguém. Meu Deus. Ninguém aqui gosta de fazer apresentação em público, né? Não. Então, a gente vai aprender, por exemplo, algumas técnicas, algumas dicas que podem facilitar. Nós também vamos aprender o que pode identificar uma oratória, tá? Então, vou começar trazendo o que é oratória para vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. O que é a tal da oratória? Então, o que é oratória? Ó, então, trouxe uma explicação bem simples para vocês, certo? Sobre o tema. Então, de modo simples e pontual, podemos definir o conceito de oratória como a arte de se comunicar de forma clara e objetiva com o público ou com as pessoas. Então, é só falar? Não, tá? É a arte de se comunicar, mas de que jeito? De forma clara, ou seja, todo mundo está entendendo, e objetiva. Todo mundo está entendendo qual é o objetivo da mensagem.
São duas coisas diferentes. Eu estou entendendo, é uma coisa. Eu estou entendendo para que essa pessoa está falando, é uma outra coisa. Tá? Então, a oratória nada mais é do que isso. Com quem, gente? Com o público. Então, de maneira exposta. Por isso que a gente trabalha muito a questão da exposição, porque você fica exposto às outras pessoas, né? Você fica em situação avaliativa para as outras pessoas. Quando você faz uma oratória, você se coloca à prova ali do conhecimento que você tem daquilo que você está falando, da capacidade de argumentação que você vai trazer ali daquele tema, da capacidade que você tem para persuadir. O que é persuadir, gente? Convencer pessoas sobre uma ideia, sobre uma causa, sobre um propósito, ou sobre a importância dessa coisa, tá? Então, vai envolver essas questões aqui. Por que entender as técnicas de oratória é tão importante? Então, por que a gente tem que trabalhar a oratória, gente? Então, trouxe aqui três conclusões básicas. A primeira, aperfeiçoar sua apresentação pessoal em entrevistas de emprego. Por quê? Entrevistas de emprego não é uma oratória? Você não tem que se comunicar de maneira clara e objetiva? Concorda? Pior ainda, né? As oratórias hoje em dia são apresentações que você faz à frente de todo mundo. E aí? Então, assim, não adianta a gente querer fugir disso porque não gosta. Não vai adiantar muito, tá? Se você quer se dar bem em entrevistas de emprego, precisa trabalhar a sua oratória, a sua capacidade de se comunicar com pessoas, de se expor. Certo? Segundo, gente, por que é importante entender técnicas de oratória? Para melhorar a persuasão na hora de apresentar um projeto ou uma ideia. Então, o Leonardo está trabalhando em uma determinada empresa e aí o Leonardo tem uma grande ideia para fazer tal coisa, precisaria de apoio da diretoria. Aí o líder dele vira e fala assim, Leonardo, prepara uma apresentação, expondo a tua ideia e leva para a gente avaliar e ver se dá para aprovar, né? Se dá para fazer o trabalho, certo? Então, o Leonardo vai e monta a apresentação, porém ele tem dificuldade de convencer, né? De trazer argumentos sólidos. A ideia é legal, mas na hora de passar pelo crivo da expressão de palavras, trazer a palavra certa que consiga fazer as pessoas entenderem o propósito daquela ideia, ele fica com dificuldade. Então, ele é inteligente, tem boas ideias, mas na hora de trazer, ele não consegue. Eu não sei se você... Com certeza, acho que eu teria muito mesmo. Oi? Acho que com certeza eu teria mesmo muita dificuldade. Tipo, em persuadir essas coisas. Vai ser um exemplo, mas é para vocês pensarem mesmo. Olha só, não adianta a gente fugir disso. Vai fugir a vida inteira e isso pode estar atrapalhando o teu crescimento, né? Olha só. Sim. Lembra da história do Steve Jobs, da Apple? Não sei se vocês já viram a história. Que era ele mais outro sócio dele, né? E uma coisa muito interessante acontecia. O outro sócio, que era o programador, que tinha as ideias, que trouxe inovação, só que o outro sócio não sabia apresentar lá no Vale do Silício. Ou não só lá, mas em lugares onde tinha que apresentar para investidores, né? Ninguém queria saber do produto dele. Era bom, a ideia era legal, o cara sabia programar, mas o cara não sabia apresentar. Então, o Steve Jobs se destacou por quê? Primeiro, porque ele tinha uma visão inovadora, então ele conseguia ter ideias bacanas, mas o principal do Jobs é a capacidade de vender uma ideia por trás de um produto, né? É a técnica de argumentar.
é a capacidade de criar uma necessidade em pessoas. Então, isso foi o que fez ele se destacar. Certo? Então, ele era muito persuasivo. Tá? Então, é para isso que a técnica da oratória serve. E terceiro, a técnica de oratória é importante para a gente adquirir a capacidade de transmitir confiança para as pessoas, fazendo de você um potencial líder. Como assim, professora? Quando você adquire conhecimento com confiança e você consegue passar isso, você pode se destacar naquele setor, naquela área. E quem sabe você não pode ser chamado para liderar. Então, às vezes, a tua promoção depende da capacidade da sua comunicação, certo? Então, são 3 argumentos que eu adoro. Por que é importante a gente aprender oratória? Agora, cada um vai ter um jeito de oratória diferente. Então, vamos supor, se você é mais tímido, mais introvertido, você não precisa agora ser um pavão falador, tá? Para mostrar que você entendeu oratória. Do seu jeito, na sua personalidade, você sendo você mesmo, você conseguir desenvolver a comunicação, você vai se dar muito bem. Você não precisa ser uma outra coisa para poder ser bom em oratória. Tem gente que é bom em oratória e fala extremamente calmo, né, sem muitos picos de emoção, e tem gente que é extremamente emotivo. Então, cada um vai ter um jeito de apresentar, porque esse jeito de apresentar está muito relacionado com a sua personalidade, tá? Então, ninguém aqui está pedindo para vocês mudarem a personalidade de vocês. Não. A única coisa que a gente quer trabalhar aqui é como me comunicar bem com a personalidade que eu tenho, com o meu jeito, de forma tranquila, tá? Então, a nossa proposta é essa aqui. Na semana que vem, a gente vai trazer quais são os obstáculos que impedem uma boa apresentação. Então, eu vou trazer as dicas aqui para vocês, ó. E a gente vai falar um pouco sobre preparar uma fala e a estrutura básica de uma oratória. Então, nós temos 3 fases importantes. Que técnica eu posso utilizar para abrir uma oratória? Que técnica eu posso utilizar para concluir uma oratória? Tá? Isso vocês também vão trazer nos trabalhos de agora para frente, porque vocês vão aprender, tá bom? Então, semana que vem é continuidade dessa aula, certo? Que eu trouxe aqui para vocês, só que agora a gente vai trazer quais são os principais obstáculos e como eu trabalho esses obstáculos em oratória. Certo, gente? Certo. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Depois a professora vai falar para vocês o que ela quer de vocês para dar nota para vocês. Certo? Fica o nosso tananã para a próxima aula, tá? Muito obrigada.